você pesquisar as normas de qualidade que existem hoje no Brasil, seja a norma ISO 9000, seja a Fundação Nacional da Qualidade, seja o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, ou qualquer outra certificação que existe, tanto no segmento do agronegócio, na indústria de plásticos, enfim, não vem ao caso aqui, porque a grande maioria tem as suas certificações específicas para cada segmento de negócio. Se vocês forem estudar essas normas, ou até mesmo fazer visita às melhores empresas para se trabalhar, vocês vão ver que a grande maioria cuida das mesmas coisas. O que diferencia uma empresa da outra é a forma como cada um cuida ou faz essa gestão. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje 6 pontos. O primeiro ponto a empresa precisa ter práticas de gestão para a organização do trabalho, descrições das funções. Então, esse é um dos pontos que, se vocês forem estudar, vocês vão ver que a grande maioria tem isso sistemático, descrito, né? Como que funciona o trabalho. Ou seja, como cada função, o que cada função precisa desempenhar. Então, o primeiro ponto é a organização do trabalho e o que cada pessoa, cada função precisa desempenhar. O segundo ponto, gente, é as práticas de recrutamento e seleção. Então, a empresa precisa ter definido práticas para selecionar, recrutar os seus colaboradores. Não basta simplesmente uma indicação e entender que aquilo são as únicas práticas que existem de gestão de recrutamento e seleção. Então, a indicação é uma prática de recrutamento, mas ela não é a única. Então, a empresa precisa ter estruturado práticas de recrutamento e seleção. O terceiro ponto é ter práticas de integração e treinamento do colaborador. Tanto o treinamento de entrada, ou seja, quando ele ingressa na empresa, quanto também os treinamentos de manutenção. Esse é um ponto muito falho dentro das organizações. A grande maioria vai fazendo os treinamentos conforme vai aparecendo, conforme está disponibilizado no mercado e muitas vezes deixa de treinar naquilo que é essencial para a pessoa desempenhar a sua função. O quarto ponto, nós falamos aqui de integração, falamos de treinamento. O quarto ponto importante é a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, ela é fundamental, porque se você quer desenvolver o colaborador, muitas vezes não basta você tratar só coletivamente. É importante que você tenha frequência de conversas, feedbacks com os colaboradores, porque a gente percebe que algumas empresas, muitas vezes você chamar a pessoa para conversar, significa um mau sinal. Ou seja, o que será que eles conversaram? Ou muitas vezes as empresas até não querem chamar o colaborador para não dar a entender que conversaram sobre algo que ele tem a melhorar. Então, empresas que não têm a prática de conversas individuais de desempenho, ela sofre bastante no desenvolvimento das pessoas, porque muitas vezes o crescimento ela tem que ser tratado de forma individualizada. Então, esse é um ponto importante. Se vocês perceberem, a grande maioria das empresas possuem práticas de gestão para cuidar da avaliação de desempenho individual ou também da equipe. O quinto ponto são práticas de reconhecimento e incentivo aos colaboradores, seja pelo desempenho, seja por datas que sejam importantes, sejam por conquista de metas, enfim, trabalhar reconhecimento e seja por desempenho, seja por reconhecimento daquilo que a empresa entende que seja interessante motivar a equipe. E por último, cuidar da qualidade de vida no trabalho. Isso não significa só cuidar da parte da medicina, da segurança do trabalho, mas do ambiente como um todo. Porque muitas vezes as pessoas não encontram um ambiente como gostariam. E aí você não colhe os resultados que você poderia obter. Então, se vocês forem pesquisar, estudar, entender as melhores empresas para se trabalhar, vocês vão ver que esses 6 pontos que eu falei aqui, todas elas cuidam. E se não cuidam de tudo isso, pelo menos de uma boa parte do que eu falei.
Então, a dificuldade que às vezes as empresas encontram em se tratando de gestão de pessoas é porque elas acham que é algo complexo e, no fundo, são coisas simples que precisam ser cuidadas no dia a dia, mas que merecem atenção. Então, uma empresa que não der um olhar, no mínimo, para esses itens que eu falei aqui, com certeza sofre bastante quando se trata de gestão de equipes ou gestão de pessoas. Então, na verdade, a complexidade, às vezes, ela aparece muito mais pelo fato de não se cuidar de algumas coisas do que propriamente a dificuldade em si. E aí eu deixo aí uma pergunta para você que tem empresa ou tem equipe de trabalho. Você cuida desses itens que eu acabei de falar aqui?